Os fundos imobiliários são investimentos em empresas, compram e administram os imóveis e os lucros são distribuídos aos seus cotistas. Nos últimos anos, gestores de fundos imobiliários têm buscado fazer desdobramento das cotas dos fundos, onde as cotas são divididas em cotas com valores menores. Então, na realidade, o que ele faz? Ele divide uma cota em várias fatias em valores proporcionais. E normalmente os fundos têm buscado fazer a divisão de forma que as cotas menores elas fiquem em valores aproximados a R$10. Por isso são chamados fundos de base 10. Ou seja, uma cota, por exemplo, de R$100, o fundo divide em 10 cotas de R$10. O investidor ele vai ter o mesmo patrimônio, mas em vez dele ter, por exemplo, uma cota de 100, ele vai ter 10 cotas de R$10. Agora, por que os fundos vêm se fazendo isso? Os gestores cada vez mais têm buscado fazer esse desdobramento. Esse desdobramento ele é vantajoso para os gestores, para o fundo e para os cotistas. Do lado dos gestores, qual é a vantagem? A vantagem é que o fundo se torna mais líquido. Essas cotas menores trazem mais liquidez para o mercado. E para os rentistas, para os cotistas, a vantagem é que eles passam a ter cotas de valores menores. Então, para quem tem pouco patrimônio, facilita muito reinvestir os dividendos. Existiam cotistas que recebiam mensalmente, por exemplo, R$50 de dividendos, mas a cota custava 100. Então, ele tinha que esperar 2 meses, por exemplo, para fazer o reinvestimento. E agora, com o fundo base 10, não, facilita muito, porque talvez quase todos os investidores recebam dividendos suficientes para já fazer investimento e não ter que esperar o mês seguinte para reaplicar aquele montante. E a vantagem disso é que você no mês seguinte já recebe dividendos em cima daqueles dividendos que você recebeu no mês anterior. Qual fundo ficou famoso durante um tempo aí, essa ideia do fundo de base 10? O MXRF11. É um fundo que se tornou muito popular porque ele tinha um valor acessível, criou um grande volume de negociações no mercado, aumentou exponencialmente o número de cotistas. O MXRF11 é um fundo que hoje está custando R$10,33, tem um dividend yield de 12%, 12,6%, e um PVP de 1,06. É quase o valor justo do fundo. É um fundo de papel do segmento híbrido e pagou no último mês um rendimento de 10 centavos. O valor patrimonial do fundo é 3,26 bilhões, é um valor bem alto. Então esse é um fundo famoso de base 10, em que para que o investidor que recebe pouco dividendos, ele consegue reinvestir todo mês aquele valor e ir comprando alguma cota de um fundo imobiliário. Agora, quais fundos fizeram desdobramento recentemente ou já aprovaram seu desdobramento? O RBVA11 é um fundo que aprovou em Assembleia Geral recentemente o desdobramento das suas cotas. E o gestor apontou que isso vai facilitar muito o reinvestimento de dividendos por seus cotistas no próprio fundo. O RBVA11 está cotado a R$110, mas ele já foi aprovado seu desdobramento, dividend yield de 10% e um PVP de 1,01. Ele é um fundo de tijolo do segmento outros, ou seja, ele investe em vários tipos de imóveis, apesar de ser de tijolo. O último rendimento dele foi de R$1 e o valor patrimonial dele é de 1,36 bilhão. E aqui são os imóveis que o fundo investe, tá? São agências bancárias, lojas como Coco Bambu. Então é um fundo que já teve a sua aprovação da desdobramento, não aconteceu ainda, pelo menos aqui não aparece ainda, mas já foi aprovado e deve acontecer em breve. É um fundo de tijolo e que a gente gosta de fundo de tijolo bem diversificado, que vai aumentar a liquidez, é bem provável que aumente o número de cotistas desse fundo no futuro. O outro fundo é o GGRC11, Asagros, que faz a gestão do fundo. Esse é um fundo de logística da empresa e ela aprovou o desdobramento dele. E a gente vê aqui o que fala o gestor do fundo. Pedro Vandenberg, gestor e sócio da Asagros, afirmou à inteligência financeira que o desdobramento trouxe mais de 14 mil novos cotistas ao GGRC11 em fevereiro, quando o fundo tinha pouco mais de 100 mil cotistas até março. O GGRC11 está cotado hoje a 11,24, dividend yield de 10%, um PVP de 1, preço justo. É um fundo de tijolo, galpão logístico. O último rendimento foi de 0,09 e o valor patrimonial do fundo é de 1 bilhão. Passando para o próximo fundo aqui, o Vino11. O Vino11, em pouco menos de um ano, o Vino Office
de lajes corporativas saltou de 132 mil para 154 mil cotistas. Em agosto, o fundo imobiliário fez o desdobramento de uma cota em 5. O fundo tem imóveis em São Paulo e Rio de Janeiro. O Vino 11, hoje a cota está 7,86, dividend yield de 9%, um PVP de 0,73, ou seja, o fundo está descontado em 27%, seguindo essa métrica do PVP, preço sobre valor patrimonial. Estaria barato até então por esse fundamento. Fundo de tijolos de lajes corporativas. O último rendimento foi de 0,07 e o valor patrimonial do fundo é 897 milhões. Próximo fundo, RBRF11. O RBR Multi-Estratégia Real Estate, que mistura papel, tijolo e investimentos em outros fundos, dividiu o patrimônio líquido de base 10 em janeiro. 2 meses depois, a quantidade de investidores com cotas na carteira foi de 113 mil para 124 mil. Então é um fundo bem diversificado em papel, tijolo e investimentos em outros fundos de fundos, né? O RBRF11 hoje está cotado a R$ 8,00, um dividend yield de 8,54 e um PVP de 0,90. Se indicaria por esse fundamento que o fundo está descontado em 10%. Fundo de tijolos, títulos e valores imobiliários, segmentos. O último rendimento foi de 0,06 e o valor patrimonial do fundo é 1,22 bilhão. Também é um fundo que teoricamente estaria descontado pelo fundamento do PVP e é bem diversificado. Ele aplica patrimônio em imóveis físicos, em papéis, em outros fundos imobiliários também. Claro que é importante dar uma olhada nos outros fundos que ele aplica para ver se seria o perfil de fundo imobiliário que você aplicaria, porque isso é importante quando a gente compra um fundo que aplica em outros fundos. Não basta a gente comprar, a gente tem que saber se as aplicações que ele faz naqueles outros fundos são aplicações que nos interessam. O outro fundo aqui é o KNSC11, o Kinea Securities. Fez o desdobramento em setembro e viu o volume diário de negociados saltar de 2,2 milhões para 4,4 milhões em 9 meses, ou seja, o fundo dobrou o valor diário de negociação em 9 meses. O fundo hoje está cotado a 9,25, um dividend yield de 10,49, um PVP de 1,04. É um fundo de papel, títulos e valores imobiliários. O último rendimento foi de 0,09 e o valor patrimonial do fundo é de 1,18 bilhão, um valor bem considerável de patrimônio também. Então aqui são todos fundos de base 10, com alguma relevância, são bons fundos, claro que tem desvalorização, fundos de papel, por exemplo, tem uma volatilidade um pouco maior, mas de acordo com o mercado, com o ciclo econômico, sabendo comprar o momento adequado, são boas opções. Agora, qual é a maior vantagem? A possibilidade de você reinvestir seus dividendos em fundos com valores baixos, ou seja, para quem tem pouco patrimônio, há sempre a possibilidade de reinvestimento mensal, sem ter que esperar 2 ou 3 meses para fazer esse reinvestimento. Então, na matéria aqui da inteligência financeira, eles trazem aqui, os analistas, que FIIs de papel começaram a fazer isso antes porque a cota desse tipo de fundo é mais estável. Ele varia menos na bolsa quando você tem uma cota de R$10, uma queda de R$1. Alguns fundos demoraram um pouco mais a fazer, porque como tem uma volatilidade maior, uma queda, por exemplo, num fundo de base 10 de R$1 é 10%, então um percentual muito alto. Então alguns demoraram um pouco mais a fazer esse tipo de desdobramento, pensando no resultado, na impressão que causaria aos investidores, principalmente do varejo. Então, primeiro começaram com alguns fundos de papel, os fundos de tijolo aguardaram um pouco, e agora que eles viram o resultado, que os investidores aceitaram bem esse tipo de desdobramento, mesmo com essas quedas, eles começaram a participar mais desses desdobramentos dos fundos. E o maior impacto para os cotistas é a volatilidade. É importante que esses desdobramentos por si só não trazem uma valorização do fundo, mas o volume de negociações, o aumento de liquidez, a entrada de mais cotistas podem agregar elementos que façam o papel, o fundo se valorizar mais. E se a gente tivesse que montar uma carteira com 3 desses fundos de base 10, para a gente ter mais de uma opção de reinvestimento de dividendos todos os meses na nossa carteira? Quais os fundos a gente escolheria dentre esses aqui que a gente viu serem desdobrados? O RBVA11, que já teve seu desdobramento aprovado, a gente investiria nele sim. É o fundo de tijolo e outros que investe em vários segmentos, agência bancária, lojas, etc. Tem um dividend yield de 10% atualmente, tem um PVP de 1, preço justo, está dentro do preço que seria adequado. Mais de 1 bilhão de valor patrimonial, é um valor considerável para o fundo.
não garante uma segurança, mas traz um pouco mais de tranquilidade saber que um fundo tem um patrimônio alto e uma liquidez diária de 2 milhões negociados em bolsa. O Vino 11, que é um fundo de lajes corporativas, ele tem um dividendo de 9% atualmente, tem um PVP de 0,73. Esse PVP é atrativo, apesar de não garantir que o fundo está barato, mas demonstra por esse fundamento que o fundo estaria descontado. Então é importante a gente pensar em comprar ativos quando eles estão desvalorizados e que a gente acredita que eles vão valorizar mais. Então o Vino 11 seria um desses. Além de tudo, ele tem um valor patrimonial de 897 milhões e uma liquidez de mais de 770 mil diariamente negociados em bolsa. Então, um fundo de tijolo, que a gente compraria, um fundo de lajes corporativas e agora um fundo de papel, que é o KNSC11. Apesar de ser um fundo de papel, ele tem hoje um dividend yield de 10%, um PVP de 1, ou seja, está dentro do preço justo, um patrimônio, valor patrimonial de 1,18 bilhão e 4 milhões negociados em bolsa. São números também consideráveis para um fundo, é um fundo de papel. A gente sabe do fundo de papel a importância de se avaliar o mercado econômico. Então, em determinados momentos, talvez a gente tendo esses três tipos de fundos diferentes, eles servem para a gente fazer uma melhor escolha em qual fundo a gente vai aportar de acordo com o ciclo econômico do mercado. Então, a gente tem fundos de tijolo, do segmento de agências bancárias, de lojas, tem fundos de lajes corporativas, tem fundos de papel, todos os três de base 10. Isso dá uma diversificação muito boa para a nossa carteira na hora de fazer a escolha do reinvestimento dos dividendos. É necessário ter em carteira um fundo de base 10? Não necessariamente. Mas é importante para quem tem pouco rendimento, como já foi falado, para que ele não fique com o dinheiro parado e possa reinvestir todos os meses aquilo que ganha. Assim você compra já uma cota e no mês seguinte você já recebe ali centavos daquela cota. Isso acelera a multiplicação dos juros compostos. Então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários se vocês têm algum desses fundos de base 10. Se não são esses, quais seriam os fundos que vocês colocariam na carteira de vocês. Não deixem de curtir o vídeo para apoiar o canal. Se inscreva no canal para receber mais conteúdo de qualidade. Compartilhem o vídeo com pessoas que vocês acreditam que precisam do mínimo de conhecimento financeiro para fazer investimentos. O vídeo é um conteúdo que pode auxiliar muitas pessoas que não têm tempo de fazer estudos e acompanhamentos do mercado. E muito obrigado por terem ficado até aqui. Não deixem de assistir os próximos vídeos que ficarão indicados aí para vocês.